Em uma entrevista ao vivo, Sabrina Sato, conhecida pelo seu estilo irreverente e pelas provocações no palco, se viu diante de um verdadeiro desafio. Ela havia convidado Eike Batista, um dos homens mais influentes do Brasil, para um bate-papo descontraído, sem imaginar que seu próprio estilo de pegadinhas pudesse ser o alvo de uma lição que ela nunca esqueceria. A entrevista começava leve com Sabrina, tentando levar a conversa para um lado mais descontraído, explorando temas comuns sobre a vida de Eike, suas experiências e desafios. No entanto, ela sabia que estava ali para fazer algo um pouco mais ousado, tentando pegar o empresário em uma resposta inesperada, talvez em um terreno onde ele fosse menos confortável. Mas o que ela não esperava era a resposta implacável que ele daria, uma verdadeira aula sobre ética, poder e integridade. Eike, sabemos que você já enfrentou diversas dificuldades ao longo da sua carreira, mas o que você acha dos críticos que dizem que você e outros grandes empresários são responsáveis por contribuir para a desigualdade no Brasil? Sabrina perguntou aparentemente sem querer ir muito fundo, mas com a intenção de provocar. O que parecia ser uma pergunta corriqueira, uma provocação comum em entrevistas, se transformou em um momento de grande tensão, quando Eike, sem hesitar, respondeu com uma postura firme e reflexiva, surpreendendo Sabrina e toda a plateia. Olha, Sabrina, essa pergunta reflete uma ideia simplista sobre o que realmente está acontecendo no Brasil. O que muitos não entendem é que a desigualdade não vem de uma única fonte, mas de uma série de fatores históricos, sociais e econômicos que não podem ser resumidos a um simples julgamento sobre empresários. É preciso ir mais fundo, entender as estruturas e não se deixar levar pela narrativa simplificada que muitos tentam empurrar. A plateia ficou em silêncio, surpresos com a resposta ponderada e incisiva de Eike. Sabrina, que havia tentado dar um toque mais descontraído à entrevista, sentiu o clima mudar instantaneamente. Ela, como sempre, tentou manter a compostura, mas algo na resposta de Eike a fez repensar a abordagem que ela tinha preparado para o programa. Sabrina, percebendo a reação mais séria de Eike, tentou continuar com seu tom de descontração, mas sabia que ele não estava disposto a entrar no jogo que ela havia preparado. Ela então decidiu aumentar a pressão com uma nova provocação. Então você realmente acredita que a desigualdade no Brasil é resultado de algo muito maior do que as ações de grandes empresários? Acha que a crítica que existe sobre figuras como você é injusta? Sabrina perguntou, tentando mais uma vez pegar Eike em um terreno sensível. Eike, olhando diretamente para a câmera e sem hesitar, começou a sua resposta de forma objetiva e com uma clareza impressionante. Olha, Sabrina, é fácil culpar quem tem mais poder ou mais riqueza, mas a realidade é muito mais complexa do que isso. A desigualdade não surge de um único setor ou de uma única classe. Existem questões estruturais muito mais profundas, como falta de educação de qualidade, políticas públicas ineficazes e um sistema que muitas vezes não proporciona oportunidades iguais para todos. Então essa narrativa que tenta simplificar a questão e colocar a culpa em uma pessoa ou grupo específico é não só errada, como também uma forma de desviar o foco do real problema. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Sabrina, um pouco desconcertada pela firmeza de Eike, tentou desviar um pouco a conversa, mas ele continuou. E mais Sabrina, as pessoas, principalmente as da mídia, adoram criar narrativas convenientes. Eles adoram criar vilões para desviar a atenção dos verdadeiros problemas que enfrentamos como sociedade. A verdade é que a mídia tem grande influência sobre a percepção do público, mas poucos têm coragem de questionar o que realmente está por trás das informações que recebem. Aliás, deixa eu te contar algo que está gerando uma repercussão enorme por aí. A plateia, agora ainda mais intrigada, aguardava em silêncio e Eike continuou com sua voz firme, não deixando dúvidas sobre sua opinião. Tem um livro que todo mundo está comentando e não é para menos. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, sobre o Lula e até sobre as grandes mídias. E você acredita mesmo nessas coisas, Sabrina? Ou você vai continuar achando que é só mais uma teoria da conspiração da direita?
A plateia se agita, alguns olhares trocados, outros sorrisos maldosos surgem. Sabrina, surpreendida, tenta reagir, mas é Ike quem mantém o controle da conversa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. A plateia fica paralisada sem saber como reagir. Alguns começam a se perguntar, será que aquilo era verdade? A tensão no estúdio é palpável. E agora Sabrina sai uma notícia recente dizendo que a esquerda está tentando censurar esse manual. E adivinhe, é totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Ike disse com uma intensidade que fez todos na sala prenderem a respiração. Ele então olhou para Sabrina e sua postura não podia ser mais clara. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando o país. E é por isso que o povo está acordando. A plateia explodiu em aplausos com algumas pessoas visivelmente emocionadas com a coragem de Ike. Sabrina, com um sorriso nervoso, tentou manter o controle da entrevista, mas agora estava clara a diferença de dinâmica entre os dois. Agora, se você ainda não leu esse livro, muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando o link no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Então, se você vir um canal disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde demais. Sabrina, visivelmente surpresa e agora sem saber como reagir, tentava manter o controle da entrevista. A plateia, que estava inicialmente descontraída, agora se encontrava em silêncio, absorvendo as palavras de Ike e a tensão no ar. Ela, que sempre tinha o domínio das conversas, começava a perceber que não estava lidando com qualquer entrevistado. Eike Batista, com sua postura calma e assertiva, estava levando a entrevista para um nível que ela não esperava. Com um sorriso ligeiramente nervoso, Sabrina tentou mudar de abordagem. Eu entendo que você tenha uma visão crítica sobre a mídia. Ike, mas será que isso não pode ser um pouco simplista? A mídia tem sua parcela de responsabilidade, sim, mas não podemos ignorar que as coisas no Brasil são muito mais complicadas do que só uma narrativa de controle, não acha? Ike, sem perder a compostura, olhou Sabrina diretamente nos olhos. Simplista, Sabrina, não é sobre ser simplista. É sobre chamar as coisas pelo nome. Quando você começa a entender que a mídia tem uma agenda, que certos grupos tentam controlar o que é dito e o que não é, você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Não estou dizendo que todo jornalista ou toda organização de mídia tenha más intenções, mas a realidade é que as narrativas muitas vezes são moldadas para servir aos interesses de poucos. E a maioria das pessoas acaba engolindo isso sem questionar. A plateia estava agora completamente absorta na conversa. Alguns começaram a acenar com a cabeça em concordância, outros murmuravam entre si, percebendo que Ike estava indo além do que qualquer outro convidado teria feito. Sabrina, visivelmente desafiada, decidiu continuar no ataque, tentando manter o tom provocativo. Ike, você fala de manipulação, mas você não acha que você também tem uma parte de responsabilidade nisso tudo? Você está em uma posição de enorme poder e muitos podem interpretar suas palavras como mais um jogo de quem está no topo, tentando reforçar sua própria narrativa. Ike não hesitou. Não, Sabrina. O que eu estou fazendo é colocar em questão o que está acontecendo na sociedade. E eu sou completamente transparente sobre isso. Quando você tem uma grande plataforma, uma grande audiência, você tem a responsabilidade de usar isso para levantar questões importantes, não para tentar manipular ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para mostrar que, em vez de ficarmos brigando sobre quem é culpado, deveríamos olhar para o que realmente está acontecendo. E a realidade
é que muitos que estão no poder, seja na mídia, seja na política, têm manipulado as informações de forma a manter o status quo. A plateia agora estava dividida entre aplausos e murmúrios de surpresa. Sabrina tentou fazer um gesto de descontração, mas a tensão no estúdio era palpável. Eu não posso negar que você tem uma habilidade impressionante de tornar a conversa muito mais intensa do que o planejado. Mas você não acha que, ao fazer tudo isso, você acaba colocando uma lente muito específica sobre o que está acontecendo, como se todas as críticas fossem um ataque pessoal? Eike, com um sorriso tranquilo, respondeu: não estou colocando uma lente, Sabrina. Eu estou apenas tirando a venda dos olhos de quem prefere viver em uma bolha confortável, onde tudo parece bem, mas, na verdade, estamos enfrentando uma série de problemas graves. A sociedade precisa de um choque de realidade, e se for preciso ser essa pessoa, então, estou disposto a ser, porque a mudança não vem de se esconder atrás de uma falsa normalidade. A tensão no estúdio continuou crescendo, e Sabrina, sem conseguir mais desviar a conversa, tentou dar uma pausa. O impacto da resposta de Eike estava sendo absorvido pelo público, e o empresário parecia estar no controle da situação de maneira impressionante. Ele havia não apenas respondido a todas as provocações, mas também direcionado a conversa para questões maiores de manipulação midiática e da sociedade. Eu não quero que ninguém me veja como um herói ou alguém perfeito. Só quero que as pessoas pensem. Só quero que questionem o que está sendo dito para elas. Porque se não fizermos isso, vamos continuar sendo manipulados e nada vai mudar. O povo precisa entender que a luta não é contra pessoas, mas contra sistemas que buscam manter o controle, concluiu Eike com uma calma impressionante, mas uma convicção inabalável. O clima na sala estava tenso, mas também carregado de uma energia única. O confronto entre Sabrina Sato e Eike Batista não era mais apenas uma simples entrevista. O que começou como uma conversa descontraída havia se transformado em um debate sobre questões profundas que afetavam a sociedade brasileira. Sabrina tentava reagir, mas parecia que cada resposta de Eike a pegava de surpresa. Eike, é óbvio que você está tentando nos levar a uma reflexão. Mas será que essa postura de ataque não vai acabar criando mais polarização? O Brasil está dividido. E você, com suas palavras, pode estar apenas alimentando essa divisão. A gente não deveria tentar encontrar mais pontos de união do que de separação, Sabrina questionou, tentando reverter a situação com uma crítica mais suave. Eike, porém, não mostrou nenhuma fraqueza. Sabrina, você fala de polarização, mas me diga, a polarização é um produto das ideias ou do medo de encarar a verdade? O Brasil não está dividido por causa de quem fala a verdade, está dividido por aqueles que preferem se esconder atrás de meias-verdades e discursos confortáveis. O que eu estou fazendo aqui não é alimentar um clima de hostilidade. É simplesmente colocar as coisas no lugar. Quando você diz que precisamos buscar mais união, isso soa muito bem, mas a união não pode ser feita através da ignorância, da omissão e da manipulação. O silêncio no estúdio se tornou palpável. Sabrina tentou dar uma leve risada, como se tentasse aliviar a tensão, mas estava visivelmente desconcertada. O poder da resposta de Eike era inegável. Você está dizendo então que não temos que buscar união, mas sim algo mais profundo? O que você quer dizer com isso? Eike não hesitou. A união não é a solução, Sabrina. O que precisamos primeiro é de uma honestidade brutal, de uma coragem de olhar para os problemas reais que estamos enfrentando, sem maquiagem, sem esconderijos. Precisamos de uma reconstrução da confiança no sistema, e isso só acontece quando a verdade é colocada na mesa, por mais difícil que ela seja de engolir. A plateia, que antes estava dividida, agora estava completamente absorvida pela conversa. Muitos já começavam a aplaudir silenciosamente, reconhecendo que o que Eike estava dizendo era muito mais profundo do que apenas uma simples provocação. Sabrina, um pouco mais tranquila, tentou mudar de direção, mas a força das palavras de Eike ainda pairava no ar. Ok, Eike, mas você não acha que um discurso como o seu pode afastar ainda mais as pessoas? Talvez o povo precise de um discurso mais conciliador, mais apaziguador.
Não é esse o papel de quem tem uma voz influente como a sua. Ike, com a mesma calma, respondeu sem titubear. Conciliar o quê, Sabrina? Conciliar a ignorância. Conciliar a manipulação. Não podemos mais tratar com tapinhas nas costas o que está errado. A verdadeira mudança vem quando as pessoas começam a confrontar o sistema. Quando o povo se dá conta de que não devemos mais aceitar o que tentam nos impor. Essa polarização não é uma escolha minha, é algo que foi criado pelo próprio sistema que busca a conformidade e o silêncio. Ike de repente deu um passo à frente como se estivesse pronto para dar o golpe final e a plateia ficou em total silêncio. Eu não quero polarizar, mas não dá mais para ignorar a realidade. O que vemos hoje é um Brasil que está começando a acordar para o que está acontecendo de verdade. Acordem, não estamos mais no tempo de fechar os olhos. O povo está se levantando contra a mentira, contra a censura e contra a manipulação da mídia. A plateia explodiu em aplausos. Sabrina, ainda em choque com a força das palavras de Ike, tentou suavizar a situação, mas a conversa já havia saído de seu controle. A entrevista havia se transformado em um verdadeiro embate de ideias com Ike, tomando o comando da narrativa e desafiando tudo o que Sabrina havia planejado. A entrevista de Ike Batista com Sabrina Sato, que começou como um simples bate-papo agora, era o centro de discussões em todo o Brasil. Não apenas pelas palavras duras que ele disse, mas pela forma implacável com que ele desafiou os questionamentos, expôs suas ideias e gerou uma reação massiva em todas as esferas sociais e políticas. Assim que a entrevista terminou, as redes sociais começaram a explodir com reações. O nome de Ike Batista estava em todos os cantos da internet. De um lado, os defensores aplaudiam sua coragem, sua clareza e sua disposição em falar sobre temas tabu como a manipulação da mídia, a polarização política e a falta de honestidade na sociedade. De outro, críticos acusavam Ike de ser arrogante, de usar sua posição para se autopromover e de inflamar ainda mais a já tensa divisão no país. Viralizaram vídeos da entrevista com trechos específicos sendo repetidos até se tornar um fenômeno nas redes sociais. A frase "o povo está acordando" virou um mantra para muitos que viam em Ike uma figura de resistência contra a manipulação. Seus seguidores começaram a se organizar em discussões online com milhares de pessoas, debatendo sobre a crise de valores no Brasil e como os grandes empresários como Ike poderiam ser catalisadores para uma mudança genuína. Porém, a mídia tradicional não ficou calada. A reação foi feroz. Alguns jornalistas e apresentadores de televisão chamaram Ike de autoritário, alegando que ele estava usando uma plataforma de entretenimento para incitar divisões mais profundas. Ele não apenas se defendeu das críticas, mas utilizou uma oportunidade para atacar todos que questionam sua posição, sem nunca se aprofundar nas reais causas da desigualdade social, disse um comentarista em um programa ao vivo. Mas a crítica mais significativa veio de um dos principais canais de notícias, onde um especialista político apontou que Ike, com sua postura de dono da verdade, estava perpetuando uma visão de mundo que ignora as complexidades da sociedade brasileira. Ele se esquece de que o Brasil não é dividido entre uma classe empresarial bem-sucedida e uma massa que sofre nas periferias. A verdadeira questão está na falta de acesso à educação, saúde e oportunidades. As palavras de Ike são uma forma de desviar o debate para questões simplistas. Contudo, o empresário não cedeu. Em uma entrevista subsequente, ele reafirmou sua posição com a mesma convicção de antes. Eu não posso ser cúmplice do erro só porque a mídia me pede para me calar. O que eu disse foi uma realidade que muitos não querem encarar. A crítica ao sistema está aí e eu não vou fazer o papel de omisso. Não estamos mais no momento de fechar os olhos para as manipulações e as inverdades que estão sendo passadas ao povo. A mudança começa com uma atitude firme de quem não tem medo da verdade. Ike não parou por aí. Ele começou a participar ativamente de discussões sobre a reforma do sistema educacional no Brasil, afirmando que a única maneira de o país melhorar é dar acesso à educação de qualidade para todos, sem exceções.
Isso ressoou com muitos brasileiros que por anos sentiram que o sistema estava quebrado e que a verdadeira mudança precisava começar na base com a educação. Em outra aparição, ao longo das semanas que se seguiram, os efeitos dessa entrevista começaram a se refletir em diversas frentes. Empresas começaram a rever suas políticas de responsabilidade social. Movimentos sociais, que já lutavam pela inclusão, pelo respeito e pela justiça social, começaram a ganhar ainda mais força, impulsionados pelo discurso de Ike. Em várias conferências, sua fala foi citada como ponto de partida para novas discussões sobre o papel das elites no Brasil e sobre como transformar o país em um lugar mais justo. O mais notável foi o surgimento de novas iniciativas de educação. Diversas ONGs e até alguns empresários inspirados pela postura de Ike começaram a financiar projetos de educação em comunidades carentes, acreditando que a verdadeira transformação começava por ali. A pressão sobre o governo também aumentou. Vários especialistas começaram a se unir para exigir que o governo fosse mais transparente sobre suas políticas públicas e começassem a focar em uma reformulação do sistema educacional. Mas não apenas o Brasil foi impactado. Internacionalmente, a figura de Ike também se destacou. Jornais e revistas em diversos países começaram a olhar para o empresário brasileiro, questionando como ele poderia ser uma inspiração para outros líderes globais. Muitos viam em suas palavras uma espécie de manifesto contra o conformismo das grandes potências econômicas e a hipocrisia de algumas elites que dominam a informação e moldam as narrativas. Eu não faço isso para ser um herói, disse Ike em uma de suas últimas entrevistas sobre o tema. Eu faço isso porque acredito no poder das ideias e na transformação através da educação. O Brasil tem um potencial gigante, mas a mudança precisa começar no coração das pessoas. Não podemos mais ficar esperando que as soluções venham de fora. Precisamos nos levantar e fazer nossa parte. Ike Batista, com isso, se tornou um símbolo, não apenas pela sua riqueza ou status, mas por sua disposição em ser uma voz dissonante, desafiando o sistema e os padrões estabelecidos. Ele não era mais apenas o empresário de sucesso que muitos conheciam, mas um defensor incansável da verdade e da responsabilidade social. Em uma de suas últimas aparições públicas sobre o tema, ele resumiu sua visão de forma clara. Se todo mundo continuar ignorando os problemas que estão bem diante dos nossos olhos, então estaremos condenados a repetir os mesmos erros. A mudança vem quando nos perguntamos o que podemos fazer de verdade para melhorar a sociedade, não quando esperamos que alguém nos diga o que fazer. O poder está nas mãos de todos nós, basta que tenhamos coragem de usá-lo. E você, o que acha de tudo o que aconteceu? A atitude de Ike Batista foi uma lição de liderança. Ou ele exagerou ao ir contra tantas normas estabelecidas? Será que ele conseguiu realmente provocar uma mudança no Brasil? Ou está apenas alimentando uma narrativa polarizada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e participe da conversa. A reflexão que Ike gerou é algo que todos devemos continuar discutindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos com análises e debates como este.